Olá a todos, boa tarde. Já estamos aqui em direto para mais um Terapias às 3 e desta vez com uma convidada muito especial que já estão a ver aqui no Facebook e que em breve vai entrar connosco aqui também pelo Instagram. Boa tarde a quem nos acompanha pelo Facebook, pelo Instagram. Olá, Cristiane, boa Oi, a som tá tarde. cortadinho. Boa tarde, Cristiane. Não sei se nos consegue ver. Nós tivemos aqui uma pequenita. Olá, boa tarde. Boa tarde, Pois é. Cristiane. Olá. Boa Obrigada. tarde, Obrigada tudo por ter aqui bem? aceito o nosso Tudo convite. bom? Cristiane, Obrigada. vamos só aqui dar a indicação aqui Eu que agradeço. para entrar aqui também connosco no Instagram. Eu já deixei o Deixa eu convite. ver. Deixa eu ver se o som fica melhor. Peraí, estou com os auscultadores, estou com dois auscultadores. Sim, sim, Veja para evitar se. aqui a questão do Ah, eco. peraí, que eu estava Vamos com dois ver. auscultadores um em cima do outro. Se vai aqui ajustar todos os Veja se o som tá bom pormenores. do microfone. Assim, por mim está Ah, ótimo. Não sei se houver eco, se houver vamos alguma tirar esse questão. Também quem nos eco. chega tem dado essa. Ai, ok. Agora já cá estamos, já estamos nos dois, já estamos Já nos dois está, canais. ok. Agora Vou baixar aqui sim, o meu som, que agora estava esperado. Pronto, está ótimo. nós vamos arrumando a casa, as pessoas também vão entrando, vão se sentindo à vontade. Pronto. Ó Boa Cristiane, tarde a todos. boa tarde e obrigada mais uma vez por ter aceito aqui o Ah, convite obrigada, para mais um Terapias Joana. às 3. Cristiana, é uma honra poder partilhar aqui este pequenino espaço que dedicamos à partilha em várias áreas. Felizmente temos tido a presença de muitos colegas, professores e educadores, não é? Ainda por cima com um tema como o de hoje, o processamento auditivo e as dificuldades de aprendizagem. A Cristiana é talvez a pessoa em quem eu penso logo quando penso neste tema e o convite penso que fez todo sentido. Portanto, Cristiano, obrigada mais Obrigada. uma vez. Venham daí essas partilhas, estamos ansiosas Obrigada. por ouvi-la. A palavra é toda sua. Obrigada, Cristiana. Ah, obrigada. Bom, obrigada pelo convite. Deixa eu arrumar aqui essa câmera. Hoje, na verdade, essa conversa é bem informal aqui, essa primeira Sim, live que eu estou participando, né? Já falei, pode ser que falhe aqui alguma coisa, alguém diga se alguma coisa falhar. sim. A intenção é a gente conversar de uma forma lúdica, tirar alguma dúvida e ver se há alguma questão sobre o processamento auditivo que eu possa informar, né, também. E por que surgiu a questão da dificuldade de aprendizagem como escolha do tema, quando a gente conversou. Porque, primeiro, a gente está num momento em que dá uma sensação, como as crianças estão todas nesse momento aqui em Portugal, né, e acho no Brasil também, tá, mas a estudar em casa, a gente até pensa um pouco, inicialmente, que algumas coisas estão resolvidas do processamento auditivo. Por exemplo, quando a gente fala muito no processamento auditivo, é comum a gente citar crianças que têm dificuldade de prestar atenção na sala de aula pelo contexto do ruído, do barulho, visto que uma das implicações da perturbação do processamento auditivo são aqueles casos em que as crianças têm dificuldade no fechamento, ou seja, numa competência específica que está associada àquela situação em, no contexto de sala de aula, eu tenho muito barulho, eu tenho dificuldade de lidar com a relação entre a fala, do sinal do professor e o ruído de fundo. Agora, isso terminou por um tempo, não é? Porque a criança está em casa e teoricamente não tem assim tanto ruído. Então a gente vai pensar assim: ah, então boa, resolvemos aqui uma questão, que era uma orientação constante minha na clínica, assim, o que que eu faço? Eu coloco o aluno sentado na primeira fileira, os professores me perguntavam como é que faziam, se eles usavam um microfone de apoio, se eles usavam um amplificador. Era uma pergunta muito rotineira, porque é uma queixa muito comum, né? Então, a distração em sala de aula é algo que traz muitos pacientes para fazer o exame. O meu filho é super distraído, então o que, que eu faço? E aí a gente muitas vezes descobre que, entre outras competências alteradas, e aí está o problema, tem também essa. E muitas vezes a gente fica preso nessa. E agora, com essa questão do, então a gente vai estudar em casa, inicialmente eu soube disso até para alguns pais, houve assim um certo conforto inicial, do estilo: "Ah, que bom, então agora a gente tem um ambiente mais controlado acusticamente". É verdade, boa. Mas aí surgem outras questões, porque o processamento auditivo não é só isso. O processamento auditivo é tudo que a gente faz na análise e na interpretação do som. E obviamente que ele vai se repercutir muito na leitura e na escrita. Então, por exemplo, se eu discrimino mal um som, se eu percepciono mal um som, se eu tenho dúvida na hora de ouvir um som,
se eu ouvi bem, se era um som surdo, se era um som sonoro, se era um s, se era um z, se era um f, se era um v. Eu vou manter aquele erro na escrita, tendo ou não barulho. Não interessa o ruído de fundo nessa situação, porque eu percebo mal. E como eu percebo mal, eu várias vezes ouvi de forma duvidosa, eu criei um igrama, ou seja, uma referência no meu cérebro, no meu córtex, duvidosa para qual é a letra correspondente àquele som, e na hora de eu buscar para escrever, eu vou errar muitas vezes. Então, inicialmente, foi até uma situação que me ocorreu mesmo. Alguns pacientes estavam um pouco tranquilos, porque eu comumente converso com alguns pais que me enviam e-mails e que tiram dúvidas. Eu tenho muito essa liberdade com pais que fazem o exame comigo, de comunicarem sempre que tiverem dúvidas. Depois, e alguns enviavam dúvidas assim. Ah, mas agora então estou em casa, vai estar mais tranquila acusticamente. Depois, passado um tempo, começaram a perceber que não, mas os problemas existem, continuam, né? Meu filho continua com dificuldade de discriminar os sons, ou meu filho continua aqui com alguma dificuldade de memorizar a informação, então ele lê o texto todo e no final ele não sabe o que que ele leu, a gente precisa ler 4, 5 vezes, e até torna-se mais desgastante. Por quê? Porque quem está dando apoio em casa agora são os pais, E muitas muitas vezes é aí que eles vezes. se apercebem das reais dificuldades, não é? Muitas vezes eles É, não têm é, noção até acontecer. é, exatamente. E ao contrário do que se imaginou inicialmente, que a gente ia ter um maior controle em casa, que ok, e pá, um ambiente mais controlado, a gente não vai ter tanta dificuldade, eu vou poder apoiar mais o meu filho, e assim a coisa vai surgir melhor. Não, os pais puderam ver de perto isso, que o filho tinha mesmo dificuldade. E que é difícil, é muito difícil controlar essas dificuldades todas. Portanto, por exemplo, nessa situação, não é? Numa interpretação de texto, numa tarefa de português em que o professor passa uma leitura de texto para interpretar, e a criança tem que ler imensas vezes, porque ela lê a primeira, esquece, lê a segunda, esquece, e nisso a gente acabou por ver que não, a perturbação do processamento auditivo é uma perturbação que vai te afetar, mesmo que você tenha um estudo em casa, ou seja, mesmo que você esteja com uma pessoa só ao seu redor, duas, três. Obviamente que a questão do fechamento em si, a dificuldade, a discriminação no ruído, essa sim ficou mais controlada, essa sim. Mas o processamento auditivo não é só isso, né? Então, até para situar, assim, quem não conhece muito, porque algumas pessoas que eu estou vendo que conhecem bem o processamento auditivo, que eu estou vendo aqui do Instagram passaram, sabem o que é, mas outras podem ser que não tenham, assim, uma afinidade com o assunto. Então, assim, o que que é o processamento auditivo, né? Primeira coisa. Então, a gente tem a nossa audição, a gente pode dividi-la, se a gente for pensar de uma forma muito simples, tá? Sem entrar em muito detalhe aqui, na anatomia, mas a gente poderia dividir aqui em duas partes. Uma parte que a gente chama de mais periférica, que é responsável por detectar a presença de som. Então, quando a gente faz aqueles exames mais básicos, audiograma, tipanograma, a gente quer ver se o som chega no ouvido. Se ele está lá, se ele detecta um som bem baixinho. E aí o sujeito diz, ok, ele ouve. Pronto, ouve. Ouvir não significa entender. Isso é outra etapa. Então, aí a gente está falando do processamento auditivo. O processamento auditivo é uma parte que se refere, então, a todo o caminho de condução do impulso elétrico que vai acontecer aqui no nervo auditivo até o córtex auditivo. Então, é uma parte do sistema nervoso auditivo central bem importante que vai ser responsável por pegar esse som que foi detectado e analisar. É quase como se a gente fosse descodificar, filtrar, entender o som. É a nossa compreensão do som. Então, por exemplo, essa semana até eu fiz um vídeo falando sobre isso, sobre localização de som, uma tarefa super simples, né? Que a gente tem dos bebés localizando os sons. A gente falei um pouquinho, porque é muito comum a gente ver crianças, infelizmente, muito mais velhas, até que nem conseguem ainda localizar os sons em todas as direções. A localização sonora é uma competência auditiva muito básica, muito simples, mas que é extremamente importante no nosso dia a dia. Por quê? Porque se eu estou aqui, de repente alguém me chama de Cris, eu vou olhar naquela direção rapidamente, né? Eu não vou ficar perdida, assim, procurando por onde é que me chamaram, né? Se eu estiver numa sala de aula e a professora estiver da aula, estiver caminhando para um lado, para o outro,
A minha competência de localização vai fazer com que eu consiga perseguir também esse som para um lado e para o outro o tempo todo, com que eu não me perca no espaço, né. E algumas crianças, às vezes eu estava ali, crianças de 9, 10 anos de idade, imagina, já passou por aí muitos anos em que ela deveria ter essa competência mais do que adquirida, e ela ainda não tem essa competência completamente maturada. Portanto, ela não consegue efetivamente cumprir toda a competência de localização sonora. Isso vai fazer com que ela no dia a dia seja muito mais desatenta, muito mais lenta, muito mais distraída, né? Pouco responsiva, não seja rápida. Oh, Cristiana, Portanto, eu essa é ia uma só perguntar, competência. Então, a esta gente tem desculpe, Cristina, queria só questionar uma coisa, porque a gente às vezes associa a questão do processamento auditivo me central interrompa à muito ao vontade. trabalho dos adultos, obrigada, dos adultos, das crianças, dos adolescentes, mas de certa forma, pronto, a Cristiana falou aí da questão da localização, não é? Que é uma competência auditiva muito precoce na infância, logo ali na primeira infância. Pois. Há possibilidade de haver aqui algum sinal de alerta, ou seja, o facto de não se localizar corretamente o som, o pai chamar, a criança não virar logo a cabeça, pode ser logo aí um sinal de possíveis futuras dificuldades a nível do processamento auditivo central? Sim, ótima pergunta. Então, assim, por exemplo, apesar da gente avaliar crianças, assim, numa faixa etária um pouquinho mais velhas, vamos dizer assim, uma criança de 6 anos, né, você vai dizer assim: "Ah, mas só com 6 anos a gente vai ter certeza que uma criança tem alteração de processamento?". Não, a gente consegue ver alguns sinais de que a coisa não está correndo muito bem antes. A gente não vai dar um diagnóstico numa criança de Claro. 4, 3 anos de idade, de jeito nenhum, né, mas a gente consegue perceber uma criança que vem com uma demora para localizar o som, que não reconhece sons, que não faz associação. Então, por exemplo, a porta bate, mas ela acha que foi um cão a ladrar. Sabe? Ela confunde as associações, coisas muito simples e que ela deveria fazer com 3 anos de idade, e às vezes ela não faz. E muitas vezes são aqueles sinais que a gente pensa assim: "Epa, calma aí, passa-se qualquer coisa". Ou às vezes até outros sinais, que não são sinais de que a competência não tá ali a ser, não só não se cumpre, mas, por exemplo, um grande incômodo com sons altos, uma irritabilidade com qualquer tipo de som. Crianças colocam a mão no ouvido, não gostam de estar em locais com barulho, pedem aos pais para saírem desses locais com barulho. Isso incomoda efetivamente. Também é um sinal de que esse ouvido tem qualquer coisa aqui, não é? E quando isso acontece, a gente vai ter que olhar a história clínica. Então, assim, será que essa criança teve muitas otites nos primeiros aninhos, no primeiro, no segundo ano, otites silenciosas mesmo? Ah, ela fez um pouquinho de líquido no ouvido. Isso, mas muitas vezes. Tomou muita medicação, foi prematura, eh, tem uma série de acometimentos, quer dizer, tem alguma doença neurológica associada. E depois a gente também tem que ver o desenvolvimento linguístico, não é? Como é que está a linguagem da criança? Porque a alteração de processamento auditivo comumente vai alterar a questão linguística, o desenvolvimento da linguagem. A gente precisa da audição para desenvolver a fala e a linguagem. Eh, Isso é um precursor nato que vai acontecer sempre. Então eu preciso ouvir bem, eu preciso integrar bem a informação para poder produzir bem o som. E muitas vezes a gente fica preso só na questão articulatória, só na fala, né. "Ah, mas ele não consegue falar". Ok, mas ele percebe bem os sons? Essa é a primeira pergunta, porque pode ser que ele nem perceba, né. Se Sim. ele nem percebeu, aí temos um passo anterior que a gente tem que dar. Então, embora eu não possa fazer um exame de processamento auditivo central numa criança de 3 anos, às vezes eu tenho pais que marcam o exame para mim com 2, 3 anos de idade. Não dá. Quando essas crianças, quando me aparecem no consultório, que eu peço não virem, mas quando me aparecem, insistem muito, o que eu faço é uma avaliação que eu chamo de desenvolvimento auditivo linguístico, que é como sou fonoaudióloga, não é? Pronto, e tem a formação que envolve essa área da linguagem, da fala, pronto, da terapia da fala. Tento ver um pouco como é que está o desenvolvimento dessas competências auditivas mais básicas e o desenvolvimento da parte linguística. E se tudo está a correr bem, ok? Se tudo está a correr com algum atraso, eu encaminho logo para um terapeuta da fala
e para que comece a fazer uma estimulação. Inclusive, eu não faço exame do processamento, mas eu peço uma intervenção já inserindo algumas atividades auditivas, porque a gente consegue ver, por exemplo, a criança não faz associações, como eu disse, troca nas associações, ouve um barulho e acha que é outra coisa. Assim, isso é muito estranho. Então, se ela não associa bem, isso não é um bom sinal. Então, se calhar a gente precisa treinar isso. Algumas vezes, isso é algo transitório. Então, olha, a criança teve ali um atraso nessa fase, estava imatura e precisava um pouquinho de estímulo, e passa. E aí é bom, passa rápido. Boa. Tanto desenvolve na fala, na linguagem, quanto na audição. De Corre tudo certa bem. forma, vamos aconselhando aqui Outras os vezes, pais, que é o não que a é? gente vê. E deixando o coração um pouquinho mais tranquilo, não é? Pelo menos Sim, deixamos-los ali mais à vontade. é. Porque eu acho que os pais precisam também saber, eles não sabem como é que se dá o desenvolvimento da linguagem, da parte auditiva, né? Nem tem que saber. Nós é que temos que ser os profissionais responsáveis por avaliar isso. E depois acho que a gente tem a obrigação de dizer, não, isso daqui não está dentro do esperado para a faixa etária, isso também não, isso também estão dentro do que está esperado, o que não está esperado a gente pode orientar melhor aqui alguns exercícios. E a criança com 3, 4 anos pode muito bem começar um trabalho de estimulação auditiva para as competências do processamento auditivo. E deve, quando a gente Deve. nota que não, pronto, que a coisa não está correndo bem, tem que começar, tá bem? Cristiano, há algum sinal de alerta também? Portanto, nós temos nos focado um pouquinho nos pais, mas sabemos que, tirando esta exceção, não é, da pandemia, dos tempos que vivemos, muitas vezes os educadores passam muito mais tempo com os nossos pequeninos do que propriamente os pais. E são eles, muitas vezes, a nossa porta de entrada, aqueles profissionais que se calhar podemos sensibilizar e deixar um pouquinho alerta, não é? Nas conversas informais que vamos fazendo. Eu, por exemplo, trabalho um pouquinho em contexto de escolas, também infantários, jardins de infância, e sei que há muitos colegas que assistem que vão fazendo isso. Qual é que será assim aquele sinal que se um educador nos falar nós não devemos deixar escapar, ou por outro lado, se formos nós a incidir com alguma questão que devemos questionar quando nos surge ali dúvida com algum pequenino, nomeadamente ali naquela faixa dos 5, 6 anos, quando preparamos aqui o ingresso escolar, não é que normalmente ficam ali as luzes todas mais voltadas. O que é assim mais importante de despistar e quais é que serão assim os sinais mais críticos para estarmos alerta? Pois. Olha, quando eu terminei o doutoramento, eu fiz até uma proposta na defesa e depois na tese tenho isso como proposta, porque é algo que eu acredito, fundamentalmente, que eu acho que a criança, na entrada para o primeiro ano, ela tinha que necessariamente passar por um rastreio com um terapeuta da fala, todas, em que a gente vai ver algumas funções comunicativas e linguísticas e outras auditivas. Dentro dessas funções comunicativas e linguísticas, tem algumas coisas que são muito importantes e que estão associadas ao processamento auditivo. E aí eu gostaria de referir bem a questão da consciência fonológica, ou seja, a nossa capacidade de perceber, de ter consciência sobre os sons, de manipulações, de perceber rima, de perceber a literação. Quanto mais eu conheço os sons, quanto mais eu penso sobre os sons, né, porque eu não preciso ler e escrever para isso, que é uma coisa que às vezes os pais, mas ele não lê nem escreve, como é que ele vai entender isso? Entende claramente, Claro. faz todas, não é? Todas as provas básicas de consciência fonológica. E por que eu reforço tanto a questão da consciência fonológica? Porque crianças que têm um problema no processamento auditivo, comumente tem uma falha na rota fonológica. E aí a gente vê, dentro da bateria do conjunto de testes do terapeuta da fala, os testes de consciência fonológica vêm bem baixinhos os resultados. E aí a gente tem que associar, a gente não tem que falar assim, é um problema de consciência fonológica sozinho. Não, calma lá, é um problema de consciência fonológica, sim. E agora vamos ver como é que está o processamento auditivo. E o que a gente vai fazer do processamento auditivo? Existe um rastreio que eu ensino a todos os terapeutas da fala a fazerem, que é muito simples, mas que tem que ser feito com testes básicos, não é? Que eu aprendi no Brasil e que durante o doutoramento a gente padronizou cá para ver se funcionava, e é muito efetivo, que é um teste básico da Liliane Desgualdo e da Eliane Xoxá, que é um teste de localização sonora, memória sequencial verbal, memória sequencial não verbal. É algo que você vai perder, sei lá, 5 minutos com uma criança fazendo isso aqui.
né? Então, não é muito tempo. Um terapeuta que possa entrar num pré-escolar e fazer isso antes da criança ingressar, a gente consegue detectar pelo menos metade das crianças que têm alteração de processamento auditivo. Aí você vai dizer assim, mas só metade, e a outra metade que você não. Olha, mas é metade das crianças a gente já consegue perceber bem que tem uma perturbação. Depois a gente tem as provas linguísticas todas. Então, isso pensando nos testes, né? Que eu acho que era importante ter. Agora, vamos dizer que aquela pré-escolar não possa ter um terapeuta da fala de jeito nenhum, a gente está falando de uma escola que fica muito distante, a gente nem tem acesso ao terapeuta da fala aqui, ou não há como, pronto, não interessa. Aqui não há como ter um profissional. Eu sou um educador e quero saber o que, que eu posso fazer para olhar as minhas crianças pré-escolar e tentar perceber se elas têm competências ou não para avançar. Então, auditivamente, além das questões que eu falei antes, né, o incômodo com ruído, a dificuldade de associação é uma questão importante, a dificuldade de localizações, a professora chama e ele perde, não olha, não sabe para onde olhar. Então demora, ela chama, João, João, e ele olha para cá, olha para lá, mas não olha em direção à fonte sonora, né? A dificuldade na memória auditiva é algo muito importante para quem está pensando em questões acadêmicas, em sucesso escolar, é memória auditiva. Tá? Então, o que é isso? Vê se na escola, na sala, João, pega na caneta vermelha e na verde e pinta esse desenho. E ele pega na vermelha e não apanha verde, ou apanha azul, ou diz, mas o que era? Qual era a outra? Esquece. Pronto. Isso acontece uma vez, duas vezes, três vezes, começa a perceber, né? Esse João tem uma dificuldade aqui, não é? Então, essas questões são fundamentais. Uma criança com baixa memória auditiva, e é algo que a gente vê muitas vezes, com baixa memória auditiva, vai ter dificuldade na aprendizagem no primeiro ano. É que depois Vai, passa é tudo certo. por ordem verbal, não é? Sobretudo então, quando eles Tudo, chegam à escola, acaba por ser muito por aí. Exatamente, boa, muito bem, muito bem. tudo. Cristiane, eu estava aqui com esta questão, por exemplo, estas informações, infelizmente, não passam ainda muito para professores, muito menos para educadores. Aquele teste que a Cristiana nos falava da professora Liliane Joaldo, é possível ser feito numa primeira fase, quase como forma de sinalizar, é possível que um educador pegue e faça, ainda que Sim. de uma forma mais leve, para nos sinalizar um caso, é possível eles aplicarem, caso nos peçam? Sim, sim, sim. O teste de rastreio é possível. Aqui em Portugal, quer dizer, quando a gente dá formação, eu, quando dou formação nas escolas, ensino, e isso foi um dos trabalhos do doutoramento, foi ver que os professores, então, eram profissionais de saúde e educação, podem fazer o rastreio, porque esse não é um diagnóstico audiológico, esse é um rastreio muito simples, mas é para sinalizar alguns pontos de atenção aqui. Se referem principalmente à questão da localização, da memória sequencial, da discriminação de sons, mas que são funções básicas, bem simples, e que o sujeito tem que ter, né? E eu ensino quando estou nas escolas e peço aos terapeutas da fala que também ensinem aos professores. Portanto, se vocês forem dar formação numa escola, ensinem aos professores a fazerem, né? Às vezes a gente se defronta aqui com umas situações assim, ai, mas eu não tenho coco para fazer, pronto. Mas tem um geladinho, que eu não posso dizer marcas talvez, mas tem um gelado que a gente pode comprar, que é de coco, que vem a casquinha do coco, Tal pronto. e qual. Se não quiser substituir por outra coisa, mas pronto. Eu geralmente tento manter os instrumentos sonoros todos os mesmos que foram estudados, até porque é mais difícil pedir para um professor dizer assim, ok, troca o instrumento por outro, mas mantém mais ou menos a mesma faixa de frequência, intensidade do estímulo. E aí ele troca por um que não tem nada a ver. Já me aconteceu de apanhar rastreios em que as pessoas colocaram 4 instrumentos totalmente agudos, assim. Os 4 eram tão parecidos e realmente eu pensei, mas isso está tudo difícil, porque se a Sim. criança tiver falha de discriminação sonora por um problema na análise da discriminação de frequência, se o problema dela for outro, ela se calhar falhou na memória, porque ela ficou tanto tempo pensando qual era o som efetivamente que ela tinha escutado, que ela perdeu-se, né? Então, como a gente não quer confundir uma competência com outra, a gente tem que tentar respeitar a faixa de frequência, né? Então, a gente tem o coco, o sino, né? E às vezes é mais difícil de conseguir. O agogô tem cá, os instrumentos sonoros, né?
e o guiço, pronto. Mas o coco é mais complicado, porque a gente não tem Sim. enquanto instrumento sonoro em Portugal, mas tem diversas formas de conseguir o coco, além do coco, né, em si, mas tem como conseguir, tem gelados de coco, carteirinhas de coco que se vende nas feiras, não é? E geralmente eu dou essas dicas todas, né, nos É mais cursos, fácil como é assim. que a gente dá a volta, mas é muito mais fácil e é barato, e assim, efetivamente, toda a gente Cristiano, estão-me consegue aqui a ter. perguntar qual é que é E o nome acho do que está teste. certo, assim, temos que passar esse conhecimento à frente. Isso eu estou a falar aqui do pré-escolar, né? Se forem crianças por volta ali dos 9, 10 anos, a gente tem um questionário que é muito bom, é extremamente efetivo, que a gente chama de SAB, Scale of Store Behavior, que também foi um questionário que foi padronizado durante o doutoramento, mas é um questionário que tem tido um sucesso enorme, tanto no controle da terapêutica, quanto no diagnóstico diferencial, já é utilizado em diversas outras pesquisas depois da minha, então, primeira coisa que eu queria dizer, assim, por que até eu escolhi esse questionário? Porque eu acho que um questionário com 12 perguntinhas, então ele é muito rápido e fácil. Eu acredito, porque eu sou uma pessoa muito prática, e se eu recebo um e-mail com 30 questões para responder, eu também já fico meio na dúvida, né? Com 60, menos ainda. Então, se eu chegar num consultório, que já me aconteceu, levar os meus filhos, né? Antes de entrar, você responde aqui 97 perguntas, 59 páginas e tal. É meio complicado, né? Assim, a gente fica, poxa vida, pronto. E eu tenho muita pergunta que eu faço para os meus pacientes na consulta, que são importantes para o diagnóstico diferencial. Mas na hora de fazer rastreio, eu não posso ficar perguntando um monte de coisas que as pessoas não vão preencher. Elas vão dar uma nota máxima para tudo, eu já sei. É sim ou não, ela vai botar sim, 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 ou não, 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 não. Pronto. Dá uma pontuação de 1 a 5, 5, 5, 5, 5, nunca tem. Pronto. Então, o que a gente fez com o SAB? Aplicamos em várias crianças com e sem alteração de processamento auditivo central e comparamos o resultado do SAB com os resultados do processamento auditivo. E vimos que havia uma correlação estatística muito significativa. Então, significa que o SAB ele é muito bom para a gente usar como rastreio. Por que eu falo para não usar numa criança que vai entrar para o pré-escolar ou que está no primeiro ano e no segundo ano? Porque a gente tem pergunta ali, tem 2, 3 perguntas, mas tem pergunta relacionada à leitura e escrita, né? Por exemplo, você tem dificuldades com a leitura? Se você começou agora a aprendizagem da leitura, como é que você vai ter dificuldade? Você tem dificuldade, né? É natural, tem dificuldade. Então, não dá, a gente ainda não tem uma pontuação para o SAB adequada para a faixa etária infantil. A gente até tem um estudo de não é um SAB infantil, uma coisa assim que está sendo feita nesse momento, mas ainda não tem essa padronização estudada estatisticamente, portanto não posso falar sobre os resultados disso ainda para a gente ver se comprovadamente a gente pode utilizar em termos científicos. Mas o SAB, da forma traduzida que ficou e tudo em Portugal, está ótimo, e portanto para os professores utilizarem, para os médicos utilizarem, para os enfermeiros darem aos pais na consulta no médico de família, é excelente. E depois é fácil de analisar. Então, a gente tem ali um questionário que dá uma pontuação, a gente tem um índice de risco, um índice de médio risco e um índice de alto risco, né? É baixo, médio, alto, pronto. E controla por ali. Pronto. Okay. Cristiano, uma questão que me acontece algumas vezes e que eu acho que talvez alguns colegas partilhem. Cristiano, consegue ouvir-me? Eu acho que aqui no Instagram de vez em quando estamos assim com alguns cortes, mas pelo Facebook. Porque eu não estou ouvindo daqui. Sim. Tá. Okay. Não ouvi daqui do outro, não sei o que aconteceu. Não faz mal, estamos cá. Cristiana, estava a questionar, eu acho que acontece comigo algumas vezes e acontece com muitos colegas que trabalham também em contexto escolar, uma situação que é, às vezes tentarmos, porque suspeitamos em alguma criança que há ali alguma questão do processamento auditivo, e quando tentamos explicar a um professor, a mim já me aconteceu, eu tento explicar o que é e quase antes de eu conseguir tentar explicar o que é o processamento auditivo, o professor desvalorizar e diz logo, não, porque ele ouve bem, ele ouve é quando quer. E muitas das vezes nós temos, se por um lado acho que estamos a ser desvalorizados
E às vezes o que eu acabo por fazer é levar assim uma pequenina nota por escrito e os professores acabam por perceber e até nos mostram que se calhar havia outros casos ali que suspeitavam de outra questão e é uma questão de processamento, não é? Que depois vimos a confirmar. Por outro lado, há situações que muitas vezes, e vai na sequência de uma das questões que nos foram chegando durante a semana, muitas vezes a confusão entre o que é dislexia, processamento auditivo, porque há professores que até tentam ir estando atualizados, mas às vezes sinalizam nos casos e há uma tremenda confusão com o diagnóstico. Como é que nestas situações nós conseguimos ir devagarinho, explicando aos professores, explicando o que é isto do processamento? Há alguma referência que a Cristiane nos aconselhe e nos recomende para fazermos mais facilmente chegar esta mensagem a professores, não é? No fundo, para que não se desvalorize, porque muitas vezes estas crianças são vistas como desinteressadas e não, às vezes sabemos que aquilo que a Cristiane dizia, o ruído de fundo atrapalha, a criança desliga, tem algumas competências. Como é que nós passamos esta mensagem de uma maneira simples e clara para estes profissionais? Olha, eu acho que isso é um trabalho de formiguinha e Muito. longo, tá? É, porque, primeiro, assim, eu, eu pelo menos vou dizer aqui da nossa realidade aqui em Portugal. Então, eu estou cá há 12 anos fazendo exame, estudando processamento auditivo em Portugal. E quando eu cheguei, apesar de ter uma pessoa ou outra falarem assim, já teve alguém deu palestra, alguém que já veio falar do assunto, mas no terreno, na prática, não tinha ninguém fazendo nem o exame, nem atendendo, nem fazendo nada. Então, efetivamente, quando eu ia nas escolas recolher crianças para o meu doutoramento, só me vinham depois crianças surdas, para ter uma noção. Era muito difícil. É aquela ideia do ele Eu ouve ia. bem, não é? Então, eu chegava no consultório, nós temos umas crianças para sua pesquisa, vamos enviar, chegava lá com o aparelho auditivo, dizia, não, mas olha, voltava na escola, explicava, e dizia, não, eu não quero crianças surdas, eu quero crianças que escutem bem, que tenham um exame normal, mas tem uma sensação, assim, de parece que não ouvem bem, e tive que fazer muitas palestras de sensibilização nas escolas, para que as pessoas percebessem o tema das escolas que eu queria que me encaminhassem para pesquisa, né, durante o doutoramento. E aí, o que eu vi durante o tempo? Que eu acho que é realmente um trabalho de insistência, de formiguinha, porque é um tema completamente desconhecido. Então, é normal isso acontecer. Eu acho que a gente não tem como culpar muito que os professores nunca ouviram falar nisso, passaram uma faculdade que nunca ouviram falar nisso, os pais nunca ouviram falar nisso, muitos médicos nem falam no assunto, muitos, não é? Poucos citam o tema, e aí, de repente, vem um nome enorme, olha, você tem que fazer um exame de processamento auditivo central, se a gente vai avaliar só a audição, não, a audição tá boa, né? Então, sempre teve boa. Eu fui em vários médicos, disseram que eu escuto bem, olha, mas ele escuta, eu falo com ele escuta, ele escuta. Né, é difícil. Então, assim, eu já dei palestra usando tudo, usando até, por exemplo, desenho animado, figurinhas de recortes, assim, de filmagens de desenhos animados, para poder explicar por exemplo, as mudanças vocais que existem nos desenhos animados, o quanto uma criança tem que perceber mudanças vocais são completamente distintas, e uma criança com alteração de processamento auditivo tem dificuldade de perceber essas mudanças. E às vezes uso vários recursos, eu gravo situações de treino auditivo para mostrar aos professores o que é, mas confesso que na prática eu acho que é muita insistência, muita resiliência nossa. A gente não pode desistir do que a gente acredita, porque a gente acredita com base na ciência, porque a gente estuda e sabe o que é, né? E acho que muita coisa mudou, que eu vejo muito sinceramente, baseado nas próprias situações. Então, assim, hoje em dia, eu tenho escolas que me encaminham diretamente. Por quê? São escolas que têm alunos que estão ali dentro, que já fizeram exame comigo e que melhoraram muito depois da intervenção, e que se tornaram alunos tão melhores e numa situação tão mais confortável, com pais muito mais felizes, e que a partir daí, então, eles começaram a perceber, não, afinal, então, tem uma outra situação aqui que não é só dislexia, só dificuldade de aprendizagem, só a gente joga para cá, para esse pacote que a gente conheceu os nomes todos, não é? E está taxado e pum, e acabou, encerrou. A gente, na verdade, tem que pesquisar mais um bocadinho, porque pode ser daqui a pouco, que é o comumente encontrado, por uma questão das rotas fonológicas, pode ser uma dificuldade de aprendizagem,
problema primário, a criança nem teve instrução direito, por exemplo, teve uma questão do primeiro e no segundo ano, olha, do primeiro ano apanhou, às vezes me acontecem essas situações, teve 4 professores, entrou e saiu não sei quantas, porque uma engravidou, a outra entrou doente, a outra engravidou, e depois chegou no segundo ano, na verdade não teve aula nenhuma, então no segundo ano ele não sabe ler e escrever, mas ele não teve um primeiro ano, então não sabe ele, não sabe mais 80% da turma, então isso não é uma dislexia, nem é sinal disso. Tem tantas situações, né, quando a gente vê uma dificuldade de aprendizagem, que a gente tem É o que olhar mundo. o todo, né, o mundo. É o Mas a mundo. gente tem as questões sensoriais também. Então, se eu tiver uma perturbação, né, uma alteração neurofisiológica que me impeça de conduzir bem essa informação auditiva, e se eu perco informação auditiva nessa condução do som, e quando o som chega no meu córtex, eu me baralho, eu esqueço, eu preciso que repita a informação mais do que uma vez. A professora não vai ficar falando com eco, gente. A professora fala uma vez, fala 2, 3, a mesma coisa, né? Então, a criança perde informação, vai para a sala d'aula, tem barulho, tem o outro que fala do lado, ela não faz boa figura fundo. Se ela tem dificuldade no processamento do som, ela também vai ter dificuldade de aprendizagem, né? Então, quando a gente efetivamente vê uma criança que tem dificuldade de aprendizagem, a gente vai ter que avaliar todo o contexto, tudo. Eu pergunto tudo, eu pergunto isso, desde Tal e qual. como é que foi o ensino, né? O primeiro ano, o segundo correu bem, você teve um professor, você confia, foi regular a questão. Porque às vezes já, daí já falo, não, não, correu muito mal. Olha, a professora adoeceu, entrou uma outra, mas ficamos um mês com um substituto. E aí, quando entrou um novo, começou tudo de novo. Depois entrou um outro, porque essa saiu, entretanto, se mudou, foi para outra cidade. Acontecem essas situações, infelizmente. A gente não quer, mas acontecem. É verdade. E isso compromete? Compromete. Sim. Não dá para dizer que não compromete, né? A gente precisa de repetição de informação para aprender qualquer coisa. Então, se eu não repito a informação, se eu só escutei uma vez, uma criança pequenininha, meu Deus do céu, como é que ela vai de repente aprender a ler e escrever assim? Não é assim, né? E essa repetição precisa de consistência, né? Precisa de uma hierarquia, uma progressão de ensino. Se cada hora, durante 8 meses, eu tenho vários professores distintos, também não tem consistência e complica muito. Tá? Tudo isso. Oh, Cristiana, eu tinha aqui uma questão. Não sei se a Cristiana ainda quer concluir Fala, em não, relação a pode este falar. tema. Isto porque tenho aqui uma questão de uma colega que nos pergunta se é possível distinguir e abordar aqui os critérios diferenciais entre alterações PAC e processamento linguístico. É aqui uma questão de uma colega Ok, que nos está a seguir pelo tá Facebook. bem. Tá. Então, assim, na verdade, quando a gente fala de alterações de processamento auditivo, a gente está falando de uma alteração que ocorre na via auditiva. Então, é diferente da alteração de processamento linguístico. A alteração de processamento linguístico, ela não ocorre na via auditiva. Esse já é o grande diferencial, assim, anatomofisiológico. A gente tem que pontuar em termos de anatomofisiologia. Porque o processamento linguístico é algo que a gente envolve várias regiões do córtex auditivo, e aí depende do que você está falando do processamento linguístico, mas desde do ouvir a executar e produzir, não é? A gente pode ter várias componentes aqui, até as componentes atencionais envolvidas, mas quando eu estou falando de processamento auditivo, eu estou excluindo as questões linguísticas. É importante a gente ter noção, e a gente já tem isso definido já há muitos anos pela Academia Americana de Audiologia, inclusive, que uma criança que tem perturbação de processamento auditivo, isso é independente de uma perturbação linguística ou comportamental. Tá? Então, por exemplo, um déficit de atenção gera um problema de processamento auditivo? É um causador do problema de processamento auditivo? Não. Obviamente que um déficit de atenção vai fazer você ser desatento e você vai perder sons também, mas você vai perder informação visual, você vai perder uma série de coisas. Mas eu não posso dizer que isso causa um problema no seu sistema auditivo, né? Então, quando eu falo de sistema auditivo, eu estou falando de uma série de estruturas que a gente tem no nervo auditivo até chegar ao córtex auditivo, e a gente está falando de córtex auditivo primário, secundário e todo o córtex terciário, onde a gente tem as conexões importantes para análise do som. Vão viver tudo, até o corpo caloso, a integração interhemisférica, mas a gente está falando sempre de uma via do sistema auditivo.
Por exemplo, se eu deixo de receber informação auditiva durante os primeiros anos de idade, porque eu tive muitas otites até 4 anos, muitas otites, otite de repetição, tratei, cuidei, voltei a ter, tratei, cuidei, voltei a ter, pronto. E operei até, mas pronto, mas voltei a ter aos 4, aos 5, pronto. Eu sempre tive muitas otites lá na minha primeira infância, os meus primeiros aninhos. Isso fez com que eu, imagina, tivesse com o ouvido mais tapado, não ouvisse toda a informação auditiva. Se o meu nervo auditivo deixa de receber essa informação, eu também deixo de formar as conexões importantes. Isso depois pode fazer com que estruturas importantes, como sei lá, meu complexo olivar superior, por exemplo, na sua via eferente, deixe de cumprir uma função importante, que é controlar essa relação, por exemplo, entre o sinal e o ruído. Mas o complexo olivar superior é uma estrutura que faz parte do nervo auditivo, né? Então, a gente não está falando de uma estrutura cortical que faz parte do processamento linguístico. Onde é que está a relação aqui do processamento auditivo com o linguístico, né? Onde é que isso aqui vai chegar? Quando a gente está no final dessa nossa conexão, nessa nossa estrutura, né? Quando a gente chega na associação, que eu chamo de associação auditivo-linguística, né? Quando a gente está lá no córtex terciário, ou seja, quando o som já foi integrado, localizado, discriminado, eu já sei se ele é agudo, se ele é grave, se ele é da direita, da esquerda. Tinha um outro som sobreposto, mas eu analisei mesmo assim, eu sei qual era o principal. Eu fiz uma análise da relação sinal-ruído, ou seja, eu sei qual é o som-alvo, qual é o ruído de fundo. Eu fiz isso tudo. Chegou numa última etapa em que agora eu tenho que ouvir e dizer assim: eu ouvi a palavra faca, e faca é daquele elemento que eu uso na cozinha para cortar os alimentos e tal. Quando eu faço essa associação, eu passei para um outro campo, que é o linguístico, que agora eu começo a pensar. Eu aprendi faca, no meu grupo semântico, onde é que ele está mesmo? Tá lá na cozinha, está dentro do meu conjunto de talheres, né? Então, eu começo a ir para um outro campo. Para eu chegar lá, eu preciso passar pela via auditiva, né? Então, quando eu faço um exame de processamento auditivo numa criança que tem uma alteração de linguagem, ela pode ter um exame de processamento auditivo bom e ter uma perturbação de linguagem, porque eu só estou avaliando a via auditiva, né? E para isso, o que eu faço também? Eu uso o mínimo possível, principalmente quando eu vejo que é uma criança com perturbações linguísticas, né? De instrumentos na minha avaliação que tenham conteúdo verbal ou que tenham conteúdos que linguisticamente façam a pessoa requerer muita informação, né? Desde o mais básico dos testes. Por exemplo, vamos imaginar um teste muito simples, teste de memória sequencial não verbal, que a gente até faz no rastreio, né? Que faz nas crianças pequenininhas. E a criança tem que... Algumas pessoas podem dizer assim, ela vai ver o guizo, o sino, o coco, vamos imaginar. E algumas pessoas podem dizer, ela não consegue dizer os nomes, não consegue associar. Não me interessa isso, se ela consegue dizer o nome, quem é sino, quem é coco, Para mim, interessa ela ouvir e apontar ali naquela direção, que esse foi o primeiro, segundo e terceiro. Exato. Porque ela associar é muito bom, mas eu estou fazendo uma questão já de associação de tipo linguística. Então, eu entro numa outra esfera, tá vendo? Que é uma esfera importante, mas que não pode ser o objetivo central da minha avaliação, porque ela é auditiva nesse momento, né? Eu posso usar testes que são mais linguísticos, né, que envolvem mais linguagem, auditivo, mas que envolvem mais linguagem, o SSW é um teste que envolve muita linguagem, mas eu posso usar um teste como o de código de dígitos, que é um teste que envolve números só, e tem um conteúdo verbal, vamos dizer, mais pobre em termos de, né, porque é só números, a gente já sabe que você vai ter aquilo. Então, a gente pode tentar, e até posso fazer o mais simples ainda. Quanto mais eu puder simplificar, melhor. Porque assim, numa criança com uma perturbação de linguagem, eu vou evitando que a gente faça confusão aqui do que era o processamento linguístico, que tem que ser avaliado pelo terapeuta da fala, e o que era o processamento auditivo, que tem que ser avaliado pelo audiologista. Aí eu tenho que fazer essa observação aqui, porque nas últimas 3 semanas eu recebi 2 situações de psicólogos que estão avaliando processamento auditivo.
Então, o processamento auditivo é um exame audiológico, auditivo, feito em cabina, com audiômetro, com testes balanceados. Às vezes as pessoas não sabem, sem querer, né, aceita esse agendamento com outro profissional que diz que está fazendo isso, nem tem noção de como é o exame. Então, assim, é um exame que a gente, antes de fazer um processamento auditivo, eu vou ver se o ouvido da criança está bem, está limpinho, se tem um bom timpanograma, qual é o limiar audiológico, portanto, eu preciso antes fazer uma audiometria, preciso fazer uma impedância, um timpanograma, faço exames auditivos que confirmem a audição, depois eu vou fazer o processamento auditivo, que continua dentro desse conjunto de exames audiológicos, com muitos critérios. Portanto, não é um exame que eu possa ir fazer numa escola, que eu possa fazer dentro de uma carrinha, não é um exame que eu possa fazer com um bloco de testes de papel, só numa conversa com uma pessoa, e não é um exame que outro profissional possa fazer, que não seja um audiologista. Tá? Esse é um parênteses, mas é importante. Sim, sem dúvida. E a gente acaba por ter essa situação. Droga. E tem o processamento linguístico, tem que ser avaliado pelo terapeuta da fala, que constitui uma série de testes específicos e longos, e que eu acho que são importantíssimos serem associados com processamento auditivo. Eu acho que um bom diagnóstico na área da linguagem deveria envolver as duas áreas. Sim. Observação minha. Cristiane, entretanto nós temos aqui colegas a agradecer a exposição maravilhosa, eu também estou a adorar, e sem querer passou quase uma hora, correu. Sério, já? Nossa, vamos aqui com uns beijinho, 40... Olha, tem uma pessoa aqui, que é a Márcia Cavadas, que está dando um tchauzinho. Já percebi que é super fã. Mas eu sou super fã dela, porque graças a Márcia Cavadas que eu trabalho também com processamento auditivo, que aprendi imenso, foi minha professora, foi uma das grandes professoras, eu tive imensas professoras maravilhosas na minha faculdade, eu sou grata pela faculdade que eu fiz, acho que é a melhor faculdade do Rio de Janeiro, até hoje acho isso, que é a Universidade Federal do Rio de Janeiro, eu amo aquela faculdade. E tive professores excelentes, a Márcia Cavadas foi uma maravilhosa professora, depois uma amiga de trabalho, enfim, eu aprendi muito, muito, muito com ela, quem eu devo muito do meu saber, e é a minha fonte de sabedoria aqui até hoje, até hoje. E que a Cristiane tão bem espalha. Isso é que eu acho que é a essência maior, não é? É colher e depois conseguir transpor para nós, Cristiane. Eu tenho aqui colegas que estão maravilhados, que agradecem. A colega que colocou a questão agradeceu porque foi bastante explícita a distinção. Mas ainda temos tempo, Cristiane, ainda temos tempo aqui para rematar, para frisar algum tema que acha interessante também. E se quiser concluir, logo no início surgiram aqui questões de duas colegas diretamente que nos perguntavam se a Cristiane não estava a pensar fazer formação em formato online e especificamente aquelas formações que já estavam agendadas ali para a partir de setembro, último trimestre, se iriam ser online. Portanto, se a Cristiane também quiser deixar aqui uma anotação, totalmente à vontade. Vão, obrigada. Olha, que bom perguntar. Há muita gente ansiosa. Vão ser online. Vão ser. Na verdade, eu fiquei numa situação sem saber o fazer. Se eu cancelava a formação, se eu não cancelava, né? Porque a gente não sabe como é que as coisas vão estar a partir de setembro. Todo ano, como é que funcionam as minhas formações. Eu tenho isso já como regra. Setembro, outubro, novembro, ou dezembro, pronto, a gente, ou não. A gente tem a formação de processamento auditivo central, eu vou fazendo vários níveis, porque a gente vai fazendo uma por mês para dar tempo, é muita informação, né? Quem já fez formação comigo sabe, então eu dou um tempo para a pessoa em um mês tentar adquirir mais conhecimento e tentar pôr em prática todas as dicas que eu dou. No mês seguinte entramos com novas técnicas e assim vai se tornando cada vez mais aprofundado o tema todo. E agora ficou aquela dúvida se a gente fazer ou não, não sei como é que as coisas vão estar, mas eu optei, essa semana eu fechei essa intenção de fazer online, conversei com as pessoas que já estavam inscritas, porque já tem pessoas que pediram inscrição desde o ano passado. Então, as pessoas que estavam aceitaram, e então a gente vai efetivamente evoluir para online. Vou fazer com um grupo menor, então geralmente as minhas formações têm ali 20, 25 alunos, e eu vou colocar no máximo 15. Por quê? Porque é a primeira vez que eu vou fazer nesse formato, mas eu quero ter tempo para receber informação, vai ser assim como a gente está, né, online o tempo todo,
Não é gravação e vou enviar, porque eu não gosto disso, eu gosto de ter o contato, mas como tem muita prática no meu curso, e eu gosto muito de ouvir tudo dos alunos e receber informação do que o aluno está fazendo, do que ele gravou, e ele tem que me encaminhar. Quando eu estou lá no dia da formação, eu passo pelos computadores, eu escuto o material prático que eles produzem a partir do nível 2, não é? E aí eu não quero ter 25 pessoas para receber pelo WhatsApp, por todas as vias de informação, porque eu tenho medo de alguém ficar de fora e eu não conseguir dar a atenção que eu tenho que dar. Então eu resolvi fazer o grupo um pouquinho mais reduzido, para eu ter certeza que eu vou dar toda a atenção que eu dou em todos os cursos que eu sempre dei, porque tem que sair todo mundo bem entendido. Então, assim, não tem muitas vagas, porque algumas pessoas já estão inscritas, mas tem. E eu já fechei isso, já enviei para minha secretária. Se ela não divulgou essa semana, vai começar a divulgar na próxima. Eu nem sabia se ela já tinha começado ou não. Mas o programa final que eu mudei, vão ter algumas coisas de teleconsulta, algumas informações assim a mais, porque acho que agora a gente também tem que ter, não é? A parte do treino auditivo tem algo bem interessante, é muito bom e no sentido, não vou dizer que é fácil, eu sou uma pessoa que adora consulta ali presencial. Tem jeito, eu vou gostar de tudo que é presencial para o resto da vida. Tá? E tenho aqui alguém a perguntar quando é que começam as avaliações, Cristiano? Quando é que a Cristiano volta a retomar a avaliação? Amanhã. Amanhã. E eu adoro as coisas presenciais. Então, assim, para mim é difícil isso que não é presencial. Eu adoro o abraço, todo mundo que me conhece sabe, né? Nas minhas formações eu abraço e beijo todo mundo, todos os meus alunos, parece tudo amigo meu do resto da vida no final dos cursos, e então fica tudo assim. É difícil para mim essa fase, com esse distanciamento social, que parece um isolamento, mas isso não pode ser um isolamento, isso é só um distanciamento, né, social. Então, assim, eu vou tentar ao máximo que a gente reduza essas distâncias em termos, né, afetivos. O meu atendimento, por exemplo, mudou um bocadinho, porque eu tinha uma consulta muito longa e que eu ficava na conversa com o paciente depois da consulta, explicar o resultado todo com muita calma, pronto. Eu tenho que ter esse resultado explicadinho com muita calma, não tem como não ter, faz parte do meu trabalho. Vou ficar nervosa se eu não der explicação para o paciente, né? Ficar com o conteúdo para mim, só fazer exame, tecnicamente, eu não gosto. Mas eu dividi a consulta. Então, a gente vai ter um momento online e um momento presencial. Então, primeiro começamos com os pais que estão preenchendo um questionário, e está super bonitinho. A gente começa amanhã, já tem vários questionários dessa semana. Eu andei ontem lendo, assim, super bem preenchidinhos. Só agradeço aos pais que estão fazer isso, assim, compreenderam, que acho que isso é importante, para não estarem lá no consultório a preencherem nada, né, trocar papel, caneta, isso tudo que a gente tem que evitar. Então, eles preenchem toda a informação, eu recebo antes, leio tudo. O paciente vai praticamente fazer o exame mesmo, pronto, com todos os cuidados, viseira, tudo que você possa imaginar, máscara, luva, bata, tudo mais um pouco. Eu andei essa semana no consultório só a fazer arrumações. Eu vou começar essa semana no consultório de Braga, e provavelmente só para o final do mês no do Porto, porque, entretanto, a gente estava com uma obra no Porto, e eu resolvi melhorar ainda mais as condições, porque quando eu comecei a obra, começou a situação da pandemia, e aí eu achei que a gente tinha que aproveitar a obra, e investir um pouco mais, mas eu achei que tinha que aproveitar e criar um espaço maior. Então, a gente vai ter mais um lavabo para lavar as mãos, mais uma outra área só para as pessoas que trabalham, eu e a secretária, mais um local para sentar, embora os pacientes nunca se cruzem, mas pronto, se acontecesse, eu tenho pacientes que vêm de muito longe, assim, eles vêm do Algarve, e às vezes acontece, eu estou pedindo para ninguém vir antes, mas acontece a pessoa chegar mais cedo, tem uma criança pequena, não tem onde ficar na rua, está a chover, também não vou pedir para ficar na rua. Então, assim, tenho 2 áreas nos 2 consultórios em que eu posso separar as pessoas, para ninguém ficar em contato. Eu já tinha em Braga, mas agora eu vou ter no Porto, para saber. Pronto, então a gente acabou que o do Porto ainda está terminando as obras essa semana. Vai ficar lindo, super especial. Eu estou super feliz, está muito bom.
E vai ser bom. Então, Porto começa daqui a pouquinho e Braga já começa a semana toda, atender com essas condutas todas. E depois da consulta, eu tenho outra consulta online com os pais para devolutiva. Essa devolutiva que eu faço no consultório, Online, eu vou fazer então. online. Vai ser online, para eu poder esclarecer tudo, para tirar todas as dúvidas. Então, no dia da consulta, eu vou marcar com eles qual é o melhor método para eles, para a gente conversar, se é WhatsApp, se é Face, se é o que for. Que eles escolhem, eu uso qualquer meio. Estamos numa fase de O que adaptação, não é? É uma fase de adaptação, se calhar é o ideal, não sei, a gente vai ter que experimentar e ver, é uma fase de cuidados, eu não me queixo de nada, eu acho que tudo é um aprendizado maravilhoso, assim, eu não vejo nada de forma negativa. Temos Assim, que saber não vejo encontrar a mesmo. parte positiva, não é, Cristiana? Eu acho que nós encontramos muito, e estas Sim. partilhas são uma delas. Eu acho que este tempo trouxe-nos muita coisa boa, não é? Apesar do motivo não ser tão bom, mas acho que nos trouxe muita generosidade e muita coisa boa. E percebermos que se calhar temos esta capacidade de nos reinventar quase diariamente que se calhar não sabíamos que tínhamos. Encaro dessa maneira. Nem falo. Cristiano, tenho Sim, aqui eu aprendi imensas coisas. Olha, eu tenho aqui uma mensagem da Inês Martins que eu acho, ela ainda mandou quando estávamos a falar da questão da formação, que diz assim: não se esqueça das audiologistas, por favor. A Inês é uma audiologista maravilhosa, super bem formada, ela não precisa de formação mais. Não, a Inês respondeu logo aqui, que eu nem sequer consegui colocar a questão, mas uma colega perguntou qual era o nome do teste da Liliane e a Inês veio logo responder, as colegas. Olha, muito engraçado, Cristiano, perceber aqui a entreajuda ao espírito. É isto, a essência é esta. Adorei, Cristiana, só posso agradecer. Eu também. Tínhamos aqui uma outra questão. No presencial, nesta fase, quanto menos pessoas forem melhor, mas na parte online, será possível os terapeutas participarem como fazíamos antes? Sim. Porque realmente, efetivamente, muitos terapeutas vinham ao exame comigo e agora eu tenho pedido para, por exemplo, no caso da criança, vir acompanhado só com um adulto, e quando é o adulto, claro, só ele, não vir com mais ninguém, porque também às vezes vinha o adulto, o marido, a esposa, ou namorada e tal, não é? Eu pedido ao máximo, claro, pode vir mais um, mas vamos tentar evitar, no caso da criança, ter mais uma pessoa, porque é importante ter uma pessoa para segurança, eu não gosto porque a criança venha sozinha, também não, eu acho que é muito importante ter o pai ou a mãe, alguém de referência afetiva, porque eu sou uma pessoa que ela nunca viu, desconhecida, e eu acho estranho ela entrar numa cabina sem referência nenhuma, eu gosto que tenha uma referência ali. Algumas vezes até as crianças mais pequenininhas são mais receosas de entrar na cabina, algumas vezes os pais entram, não há problema nenhum, eu sou muito tranquila com isso, quando é o caso. Mas agora a gente tem tentado mudar um pouquinho a política, não é? E pronto, com relação à consulta depois, basta os pais informarem a terapeuta o horário e a gente está todos online, no mesmo tempo. Se calhar até vai ser mais fácil os terapeutas participarem todos, porque nem sempre os terapeutas podiam vir na consulta comigo, né? Porque nem se conciliava. Eu acho que esta fase vai trazer alterações que vão ser muito positivas no futuro, lá está, que vai nos reinventar, sem dúvida. Sim, também acho. Cristiano, mais uma vez, muito obrigada. Estou assim, está toda a gente a agradecer, que partilhas fantásticas, que conversa boa, uma hora que passou a correr. Cristiano, quero mesmo agradecer. Vou só deixar aqui uma anotação, estava a ver. Ok, agradecimento. Eu estava a ver se havia alguma dúvida para não ficar nada por responder. Antes de encerrarmos, Cristiano, queria dizer que para a semana vamos estar aqui também com uma colega, com a Andreia, da Adapt4U. Vamos falar de novas tecnologias. A Andreia, que é fantástica, tem um projeto que é da Zona Norte, eu não sei se a Cristiane conhece a Adapt4U. A Andreia vai-nos falar da possibilidade das novas tecnologias e que tema mais atual, não é? A Andreia queria estar no nosso espaço em abril para dar formação, mostrar-nos como é que a tecnologia pode ajudar em muitas situações. Não foi possível, mas vai ser possível na próxima semana, no próximo Terapias às 3. Portanto, deixo já o convite à Cristiane, a quem nos segue também. Cristiane, boa, gostei, obrigada. Muito, muito obrigada. Estou grata, eternamente grata. Obrigada pelo carinho. O convite que foi um sim, logo desde o primeiro dia. Obrigada.
Foi, olha, eu que quero agradecer, foi um sim com um desafio, porque eu nunca fiz isso, nem lives, nem essas gravações, mas pronto, mas eu estou aprendendo imenso com esse tempo, não é, eu também tenho criado outros desafios para mim, com relação a essa parte, eu criei um canal, por exemplo, só para pais, nesse momento, só para os pais dos meus pacientes, para tirar dúvidas para eles, e são coisas que eu acho que são extremamente positivas, então graças a esse período aí que a gente teve de pandemia, que a gente teve que ficar em casa, é que isso aconteceu, portanto, a gente tem que olhar as coisas maravilhosas que isso também trouxe, não é? Acho que não foi só das ruins, a gente também teve coisas aqui boas, olhar que isso daqui para frente é se calhar tirar tudo que ficou de bom daqui, Cristiane, não nós é? no Instagram terminámos porque Obrigada. temos uma Ai, hora, meu Deus, soube pois tão bem. é. Mas no Facebook Pois ainda aqui chegou uma estamos. hora. No Facebook ainda Obrigada. estamos e a gravação vai ficar também disponível depois no YouTube. Durante a semana nós vamos deixar. Tá Obrigada bom. mais uma vez que Olha, venham mais partilhas obrigada, assim, Joana. Cristiane. Muito Sim, obrigada. sim, sim, obrigada. Um beijinho grande. Beijinho muito grande. O Beijinho, resto, um bom obrigada, domingo. sim, obrigada. Um bom domingo. Beijinho, Obrigada, um bom tchau, domingo a obrigada. todos também. Até para a Tchau, semana. obrigada, Obrigada. obrigada.